Olá, travou aqui. Olá, assombrados. Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E antes de contar o relato, vou falar para vocês darem aquela passadinha na lojaassombrada.com.br, que além de estar com cara nova, agora já está com algumas das peças da moda feminina. Esta é uma delas, que é um cropped. Olha aqui, ó, um croppedzinho, tá vendo? Em moletinho, tá? Ele está à venda na loja Assombrada. Vai lá conferir. Tem cupom de desconto para vocês, ok? Na primeira compra, vocês, somente na moda feminina, você já tem 10% de desconto, ok? É só usar o cupom MODA. Na hora de comprar, hora de colocar o cupom lá, tem o cupom de desconto, cupom MODA. Vai lá que você ganha 10% na peça que você escolher, tá bom? Vamos então, e não se esqueçam de deixar o like neste vídeo também, tá bom, pessoal? Não vai esquecer do like, deixa o like. Vamos ao relato de hoje então, que é este daqui. O missionário possuído. É um moço que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Sou fã do canal já tem uns 2 anos e sempre acompanho os ao vivos e gravados enquanto sempre acompanho os ao vivo gravados enquanto eu trabalho. Sempre fui um grande fã de terror e histórias sobrenaturais, embora eu mesmo nunca tenha tido uma experiência que dê para relatar. A história que vou contar não é minha, mas de um grande amigo que me contou há uns 5 ou 6 anos atrás. Sempre pensava em mandar essa história para o canal, mas por falta de tempo e com preguiça de escrever, eu só vim mandar agora. Se houver nomes, eles estarão trocados. Ok. Bom, para começar, preciso explicar algumas coisas antes, né? Preciso explicar algumas coisas antes de começar a história. Eu fui missionário por 2 anos pela religião que pertenço. Nessa religião, que não quero expor o nome, você se torna um missionário quando sai em missão para pregar o evangelho. Para os homens, servir missão é um mandamento que você precisa seguir para cumprir suas obrigações com Deus. Para as mulheres é algo opcional, que elas só vão mesmo se quiserem muito. A missão dura 2 anos para os homens e 1 ano e meio para as mulheres. Você sempre é enviado para um local diferente da região que você mora. No meu caso, eu sou do Nordeste e servi a minha missão na região do Rio de Janeiro. As missões são divididas por áreas, e não só no Brasil, mas no mundo todo também. Há chances de você servir em outro país, o que não é muito frequente. Toda missão tem um presidente de missão, que no caso deles servem 3 anos. E são sempre homens já casados, experientes e firmes na igreja, que são chamados a servir com sua esposa ao lado. Por curiosidade, o lugar que vamos servir é escolhido por apóstolos da igreja, não por nós mesmos. Os missionários sempre andam de 2 em 2 e vestidos de roupas sociais com uma plaquinha no bolso da camisa os identificando. Alguns aqui já devem ter tido contato com eles ou visto eles pelas ruas. Esses missionários seguem rígidas regras, tanto para proteção espiritual quanto física. Porque você sabe que há uma guerra espiritual entre o bem e o mal pelas almas das pessoas. E estando na linha de frente como os missionários, você se torna um alvo muito visado pelo inimigo. Todos os dias eles têm horário para dormir e para acordar. Horário para estudar a palavra de Deus, horário para planejar o que irão fazer no dia, na semana e no mês. Eles têm metas para o dia, para a semana, para o mês e às vezes até metas por hora. Eles são cobrados por outros missionários que são designados como líderes da missão e que reportam ao presidente da missão o progresso dos missionários. Algumas regras rígidas incluem não ter nenhum tipo de relacionamento com o sexo oposto.
Eles andam e vivem de 2 em 2, mas sempre homem e homem, mulher e mulher. Eles não podem nem abraçar ninguém do sexo oposto. As únicas tecnologias que a gente podia usar na minha época eram os celulares fornecidos pela igreja. Usar lan house por 1 hora, uma vez na semana, para se comunicar com a família e ligar para a família só 2 vezes ao ano, no Dia das Mães e no Natal. Gente, ouvi falar que eles já flexibilizaram mais essa regra hoje em dia. Enfim, dizem que os missionários seguem mais regras do que soldados no exército americano. Embora é claro que sempre existem os rebeldes e engraçadinhos que quebram essas regras e ganham um puxão de orelha do presidente. Ou podem ser até mandados para casa antes do fim de suas missões, dependendo do que tenham feito. A igreja também cuida bem dos missionários, dando uma mesada, pouco, mas o suficiente, e um bom plano de saúde. Depois de 2 anos, voltamos para as nossas casas e continuamos nossas vidas normalmente, como membros da igreja, mas sem sermos mais missionários e nem precisar seguir essas regras. Tudo explicado? Então vamos para o relato. Quando fui missionário, tive um companheiro que me contou essa experiência que seu pai, que havia sido presidente de missão, passou. Ele disse que soube disso pela boca de missionários do seu pai, e não diretamente do seu pai, porque o seu pai não queria compartilhar histórias como essas com ele. O que ele me contou foi o seguinte: havia 2 missionários que estavam pregando o evangelho para uma família espírita. Essa família era bem estudiosa na área da espiritualidade. Os missionários sempre tentam conhecer e ouvir bastante as pessoas, até para saber qual mensagem sobre o evangelho eles devem passar para ajudar aquelas pessoas. Nisso, o casal sempre lhes contava o que eles aprendiam com seus estudos sobre espiritismo e suas experiências. E isso chamou muito a atenção de um dos missionários, que ficou interessado em conhecer ainda mais o que eles estudavam, porque conhecer o que as pessoas fazem ajuda a conhecer um pouco mais sobre as pessoas. Certa vez, o casal lhes falou sobre livros que eles estavam estudando e sobre coisas que tinham aprendido. Esse missionário decidiu pegar o livro emprestado deles por curiosidade, já que tinha achado todo aquele assunto interessante, mesmo sabendo que era contra as regras ter ou estudar livros que não eram aprovados pela igreja. Grande erro. Ele estudou o livro por alguns dias, mas certo dia algo deu errado. Numa noite, eles voltaram para casa e, como de costume, fizeram seus afazeres e foram dormir. Antes de dormir, eles sempre oravam a Deus de joelhos, individualmente. Esse missionário se ajoelhou e começou a orar, e seu companheiro também. Na mesma casa havia outros 2 missionários em outro quarto que foram dormir também, mais ou menos na mesma hora. O companheiro do missionário, que estava estudando tal livro, terminou de orar e percebeu que o missionário que estava estudando o livro ainda estava ajoelhado orando, mas achou normal e foi dormir. No meio da madrugada, ele acordou e percebeu que o missionário ainda estava de joelhos, como se estivesse orando. E ele estranhou. O chamou sem resposta. Até que ele se levantou para mexer nele, porque achava que ele poderia ter dormido naquela posição de tão cansado que estava, ou algo parecido. Mas quando o tocou, seu corpo estava rígido como pedra, e suas mãos juntas tremiam como se ele estivesse fazendo muita força. Ele acendeu a luz, o chamou e tentou chacoalhá-lo. Ele só levantou a cabeça e olhou com os olhos muito vermelhos e com uma expressão demoníaca. O missionário, assustado, chamou os outros 2 missionários e quando eles voltaram, o missionário aparentemente possuído os olhava com a cabeça virada para trás. Sim, Ana, a cabeça dele estava virada totalmente para trás, como naquele filme do Exorcista, sabe? Mas ele continuava lá, como se tivesse ajoelhado. Mas isso é fisicamente impossível, sem quebrar as vértebras. Enfim, eles não pensaram 2 vezes e ligaram para o presidente da missão, que os mandou deixar ele no quarto sem mexer com ele até que o presidente chegasse. Mais de 1 hora depois, o presidente chegou.
O missionário que me contou essa história disse que se lembra de um dia que seu pai havia mesmo saído de casa e havia saído de casa na madrugada e sua mãe só falou que ele tinha ido resolver assuntos da missão e voltaria pela manhã. Chegando lá, o presidente pediu que os missionários ficassem do lado de fora enquanto ele ia ficar no quarto com o missionário possuído e tentar tirar aquilo dele. Passado mais de meia hora, o presidente abre a porta com a aparência de cansado e diz que vai precisar da ajuda deles. E os chama para dentro do quarto. Eles entram e o missionário possuído ainda estava na posição de ajoelhado, mas dessa vez ele falava com eles com uma voz demoníaca. Ele debochava deles e falava sobre pecados do passado da vida de alguns deles. Ouvi dizer que às vezes eles fazem isso mesmo para fazer as pessoas perderem a fé em si mesmos e se acharem impuros, perdendo força espiritual. Enfim, o presidente pediu que eles começassem todos a orar a Deus enquanto o presidente tentava expulsar aquele demônio. Depois de muita insistência, eles conseguiram. Enfim, no final de tudo, os 4 missionários foram afetados negativamente pela experiência. O missionário que foi possuído passou a ver coisas e a ter sonhos ruins e teve que ser mandado de volta para casa por motivos psicológicos. Um dos outros 3 missionários ficou tão abalado e com medo do que tinha ocorrido que decidiu que não queria continuar na missão e também voltou para casa mais cedo. Os outros 2 continuaram suas missões, mas tiveram que ser transferidos para outra área na missão e passaram a ter sessões com psicólogos. Ao conversarmos sobre essa história, achamos que o que provavelmente aconteceu foi que esse missionário que estudava o livro deve ter inconscientemente aberto portões espirituais durante a leitura do livro. Seja através de alguma magia falada ou algo que ele tentou praticar que o livro ensinava. Ou seja, ele se meteu onde não sabia. Embora os missionários usem roupas sagradas para os proteger desse tipo de coisa, eles não as usam 100% do tempo. Depois de ter aberto os portões espirituais, o demônio pode ter entrado em seu corpo enquanto ele tomava banho, por exemplo, mas se manifestou quando ele foi orar e invocar o nome de Deus, o que deve ter atiçado aquele ser. Assombrados e Ana, qual a teoria de vocês sobre isso tudo? Muito obrigada por ler este relato, Ana. Vou pirar quando ouvir você lendo. Beijos a todos, toda a sua família. O canal de vocês é fantástico e lhes desejo tudo de bom. Muito obrigada, um beijo para você. Então, é que aí eu acho que também vai muito da crença de cada um, o que cada um acredita, né? Eu penso também que por tanta rigidez, tanta regra e tanto pensamento num foco religioso desse jeito, de repente, quando ele leu a respeito de outras coisas, ele pode ter ficado impressionado, não sei, eu penso que aquilo pode ser realmente uma manifestação psicológica, algo assim dele. Não descarto a possessão aí, sei lá, nele. Talvez isso mesmo que você disse. Eu não sei que livro, porque às vezes as pessoas se referem a espiritismo, né? E eu não sei do que se tá. Às vezes só porque a pessoa, sei lá, é que muita gente fala espiritismo com uma gama muito grande de crenças, de coisas, entendeu? Então, não sei que tipo de espiritismo que as pessoas estavam falando que ele se interessou, não sei que tipo de livro que ele levou para casa, né? Para causar isso nele, né? Vá saber o que aconteceu, o que foi que ele leu, o que foi que ele fez para isso atacá-lo. E eu acredito sim, quando uma pessoa ela tá tentando ali se purificar, se manter puro, digamos assim, sempre em oração, não sei o que, ele pode ser sim um alvo mais procurado aí do inimigo, né? Ou de espíritos que não queiram isso, ou queiram dar um chega pra lá, alguma coisa assim, né? E nessa dele
talvez dar essa fraquejada aí, não sei, eu não sei o que ele abriu, o que ele leu e que energias tinham aquele livro, né? Quem era esse casal? O que eles faziam? Que tipo de energia tinha aquele livro? O que eles já fizeram com aquele livro? Que livro era esse, né? O que ele abriu? O que ele chamou para si? Exatamente isso. Ele mexeu com coisa que ele não sabia. Ele se meteu com o que ele não sabia, não conhecia, né? Não sei. E talvez isso tenha aberto essa porta aí, né? Justamente aquele lance. Não é que, porque ele pegou outro livro. Nossa, não se pode abrir outro livro que a maldição chega. Não é assim, né? Pode estudar e ver, mas não sei o que continha esse livro, que é do que não. Pra que ele se abriu? Isso é só com ele. Pra que ele se abriu? Para o quê? O que a cabeça dele, no que ele estava interessado, por que ele foi pegar aquilo, não é? Então ali talvez alguma coisa tenha se aproveitado dele, sei lá, né? Mas cada um tem uma crença, cada um tem uma opinião. E eu peço para você que vai deixar sua opinião aqui, que seja algo que acrescente, algo interessante, nada de crítica, tá? Que se você quer respeito à sua religião, então respeite as dos outros também. Sempre com respeito aqui nos comentários, ok? Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!